No século IV, Jerônimo realiza a tradução completa da Bíblia para o latim, a língua então comum do Império Romano. No entanto, com a queda de Roma, o latim acabou se tornando uma língua morta. As pessoas comuns não tinham acesso à Bíblia, e mesmo que tivessem, não conseguiriam ler. But from the time of Pope Innocent, it had been declared by Rome that, as by the old law, the beast touching the holy mount was to be stoned to death, so simple and uneducated men were not to touch the Bible or venture to preach its doctrines. A Igreja Católica sentia a necessidade de controlar a Bíblia porque era uma imensa fonte de autoridade. E uma das maneiras de fazê-lo era divulgando a palavra de Deus através da estrutura da Igreja. Se você tiver controle sobre ela, controla o poder e a sociedade. Jerônimo, o ascético pobre que morava numa caverna em Belém, ficaria horrorizado ao aprender que as escrituras em latim, sobre as quais ele trabalhava dia e noite para o bem do homem comum, seriam usadas mais tarde para explorar a ignorância do homem comum. 1000 anos após a tradução de Jerônimo, Wycliffe realiza a primeira tradução para o inglês. Por meses nós trabalhamos em nossa tarefa. Dia após dia, com muita atenção nas Sagradas Escrituras, que se tornou para nós uma fonte de verdadeira revelação e constante compreensão dentro da verdade da lei de Deus. Nossos corações ficaram radiantes com a palavra de Deus. A pesquisa, tradução e transcrição dessa palavra tornou-se não uma tarefa, mas um ato supremo de adoração. A espada cortante tem exposto seu coração. Você tem gastado tempo diante dela, a ponto dela expor algumas coisas. Vou repetir, não estou nem só falando de pecado. Muitas vezes, até estratégias importantes para o ministério, em momentos significativos da minha vida, coisas que pessoas não conseguiram me convencer. Enquanto eu estava diante do livro santo, algum milagre aconteceu. Meu filho Israel foi o primeiro a começar essa campanha, outros foram se unindo a ele. O Marlon, que hoje nos ajuda na comunicação do ministério, foi um dos primeiros que o acompanhou. Mas eu lembro que Israel dizia: pai, o senhor tem que gravar vídeo pequeno. A parada na internet, no YouTube, é vídeo curto. Essas mensagens de 1 hora, ele falou, pode olhar. Né? Ele falou, se o senhor tiver um poder de retenção grande, o senhor vai ter uma média de 20 minutos. Se for grande, a maioria não passa de 10. Ele dizia, tem que ter vídeo curto. Eu olhava para ele, batia o pé no estilo velha guarda e dizia, me recuso a dar pouca comida para quem não tem fome. Não vou mudar o padrão de alimentação porque alguns não estão interessados. Ele dizia, só estou te dizendo como funciona a nova geração. E várias pessoas, pastor, grava vídeo pequeno. Eu dizia a mesma coisa, não vou dar pouca comida para quem não tem fome. Mas um dia eu estou lendo a Bíblia, e estou lá em Abacuque 2. E aí eu leio, escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Eu falei, para tudo. Tem um texto para quem passa correndo, que você tem que resumir. Era a visão do outdoor da época. Escreve a visão em tábua, grava. O cara passou correndo, pegou. Eu falei, não pode. Eu falei, é verdade, Deus, que desde aquela época o senhor já estava preocupado com isso? Essa parada para meditar me deu a chance de, pela primeira vez, ouvir Deus num assunto que até então não tinha dado espaço para ele falar. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, eu não quero que você pare de fazer o que está fazendo. Eu não quero que você pregue mensagens menores nos cultos e reuniões. Mas o Senhor diz, eu quero que você use uma outra estratégia para atingir um outro público. Ou às vezes o mesmo público que domingo tem 1 hora, mas durante a semana não tem. E o Senhor me disse, mas você não vai abrir só para um lado. Você vai abrir também para o outro. Eu quero que você comece a gravar os cursos para quem de fato quer se aprofundar. E naquele momento eu percebi que não era meramente mudar, era ampliar. Agora, eu tenho momentos significativos, não só em Deus tratando pecados, expondo motivações erradas, mas muitas vezes ajustando relacionamento, como falei dentro de casa, no meu casamento. Estratégias no ministério, sempre diante do espelho. Não me diga que é só um lugar para dar sugestão, porque normalmente, quando eu estou recebendo algo de lá, eu não escutei de mais ninguém. Porque eu tenho um lado que eu chamo de perseverante, minha mulher diz que é teimoso. Há um poder sobrenatural nessa palavra. Quem está entendendo, diga amém.
Agora você imagina se eu e você, dia a dia, vamos nos expondo e permitindo que ela vá produzindo mudança em todas as áreas da nossa vida. A beleza é que esse livro não vai produzir o mesmo resultado para cada um, quando eu falo de detalhes. No sentido geral, sim. Mas Deus tem a capacidade de extrair e trazer uma aplicação personalizada para cada um de nós. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou apaixonado e empolgado com esse livro. E eu quero te dizer, o que você precisa é muito mais do que ouvir uma mensagem ou 2 por semana em reuniões que nós temos. É uma exposição diária para a palavra de Deus. Pastor, por que então que eu leio a Bíblia dia após dia e não acontece nada? O senhor está falando dessas promessas aí, mas não é nada novo para mim. Eu venho num culto, ouço pregação, eu leio Bíblia em casa. Esses versículos que o senhor citou, já ouvi dezenas de vezes. Presta atenção, é por isso que não há restauração na sua vida. Você já cansou de ler Mateus, João 3,16, Salmo 23 e nada. A profecia sobre Israel, sobre os ossos, não tem valor algum, se ela não for carregada do Espírito Santo. A promessa bíblica, o texto, só faz sentido para a vida de alguém se ela vier com a iluminação do Espírito Santo. É por essa razão que você continua morto. É porque a Bíblia virou para você um livro obsoleto. É porque não tem vida, fogo nessas linhas, enquanto o Espírito não te der iluminação. Você quer ver um exemplo? Ontem eu preguei aqui João 14,6. Quem não conhece? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Terminou o culto, eu estou vendo que a minha esposa não está aqui. Gente, mas cadê a Suzana? Não veio no culto? Eu liguei para ela. Ah, não sei o que, tal. Eu vim embora. Cheguei em casa, o que aconteceu, Bem. João 14,6, aquele versículo, nunca falou comigo igual falou ontem. Eu tive uma compreensão tão profunda que eu não consegui ficar no culto, eu fui embora. Eu olhei, João 14, será que é o mesmo texto? João 14,6. Você está vendo? Porque naquele instante o Espírito dilatou suas pupilas, o Espírito trouxe luz àquele texto áureo citado todos os dias, em todo mundo. As promessas não fazem sentido se o Espírito de Deus não soprar, se o Espírito não encandecê-las. Elas parecem retóricas, repetições entediantes, mas não, a minha palavra não é vã, antes é a vossa vida. As minhas palavras são espírito e vida. A Bíblia diz, não é fogo a minha palavra e martelo que esmiuça a penha. Você tem que pedir, Espírito Santo, ilumina as promessas, traga vida aqui naquilo que o Senhor escreveu, traga vida naquilo que o Senhor pôs no meu coração. Vida. Não é entediante ouvir Salmo 23 todo dia, João 3,16, santificação, pastor, esses versículos e versículos. Trazer luz, e um simples textozinho, Jesus chorou, se torna uma magnificência, dilata-se, se torna energia nuclear, porque o Espírito é quem dá vida, o Espírito é fabuloso, meu irmão. Eu já vi pessoas se converterem lendo um folheto, escutando um versículo, lendo um trecho da Escritura. Um traficante rasgou um pedaço da Bíblia para bolar e fazer um cigarro de maconha, mas antes decidiu ler aquela folha de seda tão fininha, cheia de escrito. Era um texto bíblico, era João capítulo 3, e ao ler o trecho de João capítulo 3, antes de fumar maconha, ele se converte, porque o Espírito deu luz a essas Escrituras. Você tem as promessas, meu irmão, tem nelas o sim e por elas o amém. O Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Olhe para elas de novo, leia, releia. Você quer ver outro texto interessante? Paul Washer, pregando
no Alasca, pregando numa igreja, entra um homem de 2 metros de altura, um esquimó, um monstro, um ogro, com a mão desse tamanho. E ele se senta e fica vendo ele pregar, com a cara feia, o tempo todo. Quando o Paul termina de pregar, esse homem vai até ele. E ele pergunta, o que o senhor tem, o que você quer? Lê esse papel aqui, esse é meu exame. Eu tenho só alguns dias de vida. Eu sou um homem forte, nunca tive medo de nada, não tenho medo de ninguém, de nada. Um monstro, homem, um lenhador, uma fera. Mas eu estou com medo, porque eu sei que eu vou morrer. E eu quero conhecer o seu Jesus. Paul Washer cancelou o voo dele. Ficou com esse homem, pregando, evangelizando. E ele ia, vamos para as promessas da nova aliança, vamos para Ezequiel, vamos em Jeremias, vamos agora, vamos. E o homem, nada, e eu não estou sentindo nada, eu não sei o que você está querendo pregar. Vamos ler João 3,16 mais uma vez. Eu tinha lido mais de 10 vezes João 3,16. Aí vai, então vai, vamos ler mais João 3,16. Aí o homem começou a ler do lado dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Eu estou salvo! Eu estou salvo! Eu fui salvo! Eu fui salvo! Fui salvo. Após ler João 3,16 pela 100ª vez. Por quê? Porque o Senhor trouxe luz para aquele homem. E ele foi salvo. Lendo João 3,16. O Senhor está querendo dizer isso o quê comigo? Abre lá de novo. Olha para ela mais uma vez. Já viu ela bem? Vê de novo. Leia mais uma vez. Lê outra. Olha que tem mais coisa. A promessa. Leia ela. Recite ela em voz alta. Proclame ela. Leia de novo. Peça entendimento. Peça luz. De repente, chamas vão brotar deste livro e vão queimar teu coração, meu irmão. E aquela palavra se tornará uma espada que penetrará em você. Oh, meu irmão. É luz. Você tem que pedir a revelação do Espírito Santo. Irmãos em Cristo, eu me alegro em encontrar vocês nesta hora abençoada. E agradeço a Deus por Ele ter me poupado para ver este dia. Vocês sabem, todos vocês, que primeiro comecei a enviar meu pequeno rebanho de pobres pregadores durante meus anos em Oxford. Eles foram corajosos. Mas depois do meu banimento, eu nunca pensei em dirigir uma nova comissão outra vez. E aqui estão vocês, meu bravo novo rebanho. Eu os abençoo. E quanto agradeço a Deus por vocês. É importante lembrar que foi feito em manuscrito, pois John Wycliffe viveu numa época em que não havia imprensa. Foi escrita à mão. Dentro desta lista, nós temos descoberto as heresias execráveis deste pernicioso teólogo, John Wycliffe. Quando separaremos o veneno da sua pena, o perigo subversivo da sua presença? Vejam por vocês mesmos quão baixo ele desceu. Este homem, possuidor de grande reputação, a joia de Oxford, famoso por toda a Europa pelo seu conhecimento das escrituras e dos padres. Olhem agora os seus ensinos depravados. Ele ataca a sólida fundação da igreja. Ele declara lícito que qualquer homem pregue a palavra de Deus. Contesta a necessidade da autorização da visão apostólica. Este Wycliffe fará o povo escutar pregações de qualquer homem comum que puder abrir uma cópia das Escrituras. Todo homem é chamado para ser um dispenseiro de Deus. Todo homem é responsável perante Deus pelo que ele faz com sua vida. Todo homem terá que se apresentar sozinho perante o julgamento final de Deus. Deus nos deu as Escrituras e devemos aprender como pensar e acreditar e viver
Meus bons irmãos, vamos fazer isso conhecido, de que é certo todo homem examinar as Escrituras por ele mesmo, para ler em sua própria língua, para que possa aprender como servir a Deus. Não é suficiente deixar sua interpretação para a igreja. Ele foi condenado como herege, proibido de debater suas doutrinas perniciosas no púlpito. Oxford foi limpa de sua influência, mas não atingiu o centro da heresia. E então este instruído doutor ainda permanece como um espinho na carne da Madre Igreja. O que nós aprendemos é que ele e seus assistentes têm estado empenhados desde o momento em que foram a Luther Wars para traduzir as Sagradas Escrituras para a língua inglesa. Poderá a lei de Deus, que veio a nós na língua da erudição, ser tão humilhada, tão despida de majestade, tão debilitada de significado? E como poderá a língua vulgar do homem comum transmitir adequadamente esta sabedoria? Não foi abençoada a declaração de Santo Agostinho que era necessário apenas aos ordenados por Deus entender as Sagradas Escrituras e que apenas eles deveriam comunicar esse conhecimento? E Deus tem confiado o tesouro de sua palavra para os que mantêm a sua Sagrada Igreja, para que os homens ignorantes não as interpretassem mal, para a sua própria condenação. Nós realmente ousamos dar a palavra de Deus em linguagem comum, nas mãos de pessoas comuns? Nós entendemos inteiramente o que estamos fazendo. Não será um abuso, um mau uso e interpretar mal as Escrituras. Meus irmãos, alguns abusarão. Mas manter as Escrituras como propriedade da hierarquia e do clero preveniu o abuso? Não realmente. Favoreceu os abusos. Nós daremos a palavra de Deus para os filhos de Deus e o Espírito dele os guiará. Será necessário tempo para crescer e entender. João, é considerado um ato de heresia, punido pelo Tribunal do Santo Ofício, possuir ou ler a Bíblia em vernáculo. A Vulgata é a Bíblia oficial da Igreja. A Vulgata de Jerônimo dominaria o cânone católico por quase 1200 anos, até que a Igreja Católica adotasse uma postura mais positiva em relação à Bíblia em outros idiomas, conforme a proclamação do Vaticano II no ano 1962. Se o Segundo Conselho do Vaticano não tivesse encorajado a mudança da liturgia do latim para o vernáculo na Igreja, no Ocidente ainda estaríamos seguindo a Vulgata de Jerônimo, feita há 1600 anos. Nunca te esqueças, pequeno João. Tens de respeitar as leis da Igreja Católica, que nos conduzem no caminho de Deus. Mas para que esse caminho se faça com luz, sem sobressaltos ou tentações, a Igreja Católica decidiu proibir todas as obras de autores demoníacos, energúmenos. És obrigado a proscrever todos os títulos e autores hereges inscritos no Index Librorum Prohibitorum. O Rocio e o Terreiro do Paço estão cheios de almas perdidas que não aceitaram as recomendações fraternas da Igreja. Lutero, Calvino, Copérnico, Galileu, Maquiavel, Erasmo de Roterdão fazem parte dessa lista, encabeçando o espírito malévolo dos que não se deixam guiar pelas regras fraternas e sapientes da Igreja Católica. No Índex dos Livros Proibidos, em 1564, o Papa Pio IV escreveu: a experiência tem mostrado que, se for permitida a leitura da Bíblia na linguagem comum indiscriminadamente, mais dano será causado com isso do que bem, devido à imprudência dos homens. Mas havia uma crítica, e a crítica por que não criam não só a Bíblia? Porque eles diziam assim, o povo não tem capacidade de interpretar a palavra de Deus.
É verdade, em parte, que muitas coisas que são culturais, muitas coisas que a gente não conhece do dia a dia daquele tempo, às vezes nós não entendemos, a gente precisa de ajuda. Isso é verdade. Mas a essência da palavra de Deus é aplicada pelo Espírito Santo na nossa vida. E essa era a promessa que é feita por Jesus e que os apóstolos entenderam. Olha só o que a Bíblia diz assim, João 14, 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Iluminação pelo Espírito Santo é necessária para interpretar corretamente as Escrituras. É essencial para um entendimento adequado e aplicação da palavra de Deus na vida de alguém e na sua fé. O Espírito Santo estava inspirando aquele autor com relação aos livros da Bíblia. Então eu preciso saber o que o Espírito Santo queria através da mente e da caneta daquele autor. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, acontece uma coisa tremenda. Eu me lembro que quando eu comecei a ler a palavra de Deus, depois da minha conversão, eu dizia para Deus algumas vezes, eu tinha um horário marcado com Deus, e eu lia alguns textos, e eu não entendia. Eu dizia, Deus, eu não entendi. E eu ia para a escola, ia fazer acontecer as coisas normais da vida. De repente acontecia alguma coisa e o Espírito Santo dizia assim, lembra do que você leu? E eu entendia que aquela era a resposta para aquele contexto. O que a Bíblia está dizendo é que a gente tem um professor particular, o Espírito Santo. E Ele vai trabalhando na nossa vida, vai pegando aquela verdade que está dentro do teu coração, que você meditou nela, e Ele vai fazendo você lembrar na hora certa, e vai apropriando essa verdade na tua vida. Por isso, só a Bíblia. Tem muita gente que diz que não adianta a democracia porque o povo não sabe votar. E tem hora que a gente diz assim, que coisa ruim, né? Tem uns, que chegam aí que é complicado. Mas nem por isso eu vou dizer não vote mais e não quero democracia. Porque a gente vai aprendendo. E na palavra de Deus a gente vai aprendendo ainda melhor e mais rápido pelo auxílio do Espírito Santo. Esse foi o ensino dos apóstolos. Paulo disse assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. A nossa vida é iluminada pelo Espírito, e a gente começa a entender os valores do reino de Deus, porque as coisas espirituais são entendidas espiritualmente, e a gente precisa da iluminação do Espírito. João é ainda mais veemente, ele diz assim, e vós possuís a unção que vem do Santo, aqui é o Santo Espírito, e todos tendes conhecimento, porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Agora, uma das maiores críticas de Jesus aos judeus do seu tempo, é que eles tinham tantas doutrinas, que ele chamou de doutrinas de homens, que haviam se afastado da palavra de Deus. Marcos 7, versículos 6 a 8, diz assim, Jesus respondeu, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, Deus disse, esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou, vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Queridos, só a Bíblia. Só a Bíblia. É natural que eu leio livros. É natural que eu vá ouvir um sermão, como você está ouvindo. Não é proibido, mas eu vou abrir a minha Bíblia e vou checar se está lá. Porque a autoridade espiritual na minha vida é a Bíblia, a palavra de Deus.
Eu não quero saber só dos documentos, tá? Quando a gente faz uma pesquisa, quando faço uma pesquisa, naturalmente, eu vou ver o que os pais da igreja falaram, eu vou ver o que outros teólogos falaram, a gente vai estudar, isso é natural, mas qual é a autoridade? Não são os teólogos, nem os pais da igreja, é a Bíblia. Então eu disse para quem está perto de você, só a Bíblia. Então tira a Bíblia da prateleira e começa a ler, tá? Tira a Bíblia da prateleira e começa a ler. Deixa a palavra de Deus encher o teu coração. Uma das coisas que com bastante frequência Deus usa para falar comigo é quando eu estou lendo a Bíblia e parece que uma palavra do texto, uma expressão do texto, ela começa a brilhar ali, não é que ela está brilhando, parece que ela se destaca do texto e a gente sente no coração como se Deus estivesse falando, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Quando a gente começa a entender que a palavra de Deus é revelação de Deus, mas é sabedoria de Deus, é orientação para a nossa vida, a gente vai construindo a nossa vida ao redor da palavra de Deus, dos valores, dos ensinos e das orientações. A Bíblia é um livro bastante prático que nos ajuda a formar o caráter divino. Um dos maiores traços do caráter é a convicção ou a persuasão de que quando uma coisa é verdade, podemos construir nossa vida sobre ela. Não é possível negar que Deus fala de outras formas e não apenas através da Bíblia, mas todas as manifestações da fé devem ser analisadas pelo crivo da Bíblia. Eu gosto de vez em quando de pegar o meu caderninho de oração. E nesse caderninho de oração, eu coloco os meus pedidos, eu coloco meus motivos de gratidão, mas eu coloco as respostas. Respostas de Deus para mim que ainda não aconteceram. O que Deus falou comigo sobre isso que eu estou orando? E respostas que são gratidão porque Ele já fez. Então normalmente eu estou orando e é interessante que Deus usa a palavra para me dar respostas. Quando eu estou lá com as minhas situações da alma, Deus fala, e é tão interessante que Ele fala abençoando, Ele fala repreendendo. É interessante porque às vezes a gente está lá, né, naquela nossa posição, e lembra que italiano é chato, italiano é teimoso, né? E aí o Espírito Santo vai falar para a gente assim, olha, não ponha vinho novo em odres velhos, né, porque vai se perder o vinho e o odre. E eu estou lendo a palavra e Deus diz assim, está vendo? Você é o odre velho, não tem flexibilidade, está muito duro, não é? E eu digo, oh, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor podia falar outra coisa, né? Mas dizer que eu sou o odre velho já está ruim, né? E tal. E é tão gostoso, porque naquela hora vem iluminação de Deus. Tem momentos que a gente está orando e a palavra de Deus fala conosco, toca o nosso coração, dá discernimento, faz promessas. A gente diz assim, Senhor, eu me lembro de uma vez que eu tinha anotado várias promessas de Deus e as coisas não estavam acontecendo. E eu disse assim, Deus, será que eu entendi errado? Não sei se já aconteceu isso com você, né? Será que eu entendi errado? Será que eu estou ficando maluco aqui? Mas eu creio que o Senhor falou isso. Será que eu entendi errado? E aí quando eu estou lendo a palavra de Deus, sabe o que está escrito? O que prometi, farei. E eu falei, ô Senhor, porque Ele não é Deus para mentir. E de repente você lê isso na palavra, e o Espírito Santo diz, está vendo? Está entendendo? E aí vem uma grande alegria no nosso coração. Por isso, Jesus está dizendo para a gente, eu estou falando essas coisas, que são palavra de Deus para você, para que vocês tenham alegria, e a alegria de vocês seja completa. Então eu queria dar algumas dicas para você. A primeira, encha o seu coração com a palavra de Deus.
Comece a ler a palavra de Deus. Leia sequencialmente a palavra de Deus. Leia de vez em quando aleatoriamente, mas não só aleatoriamente a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus fazer parte do seu coração e da sua alma. Quando você estiver orando, pede para Deus falar com você através da palavra. E sabe, você vai ficar tremendamente enriquecido com a palavra do Senhor na sua alma. Se tiver oportunidade, anota as promessas de Deus, anote as orientações do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente esquece. E às vezes Deus me faz olhar lá aquele caderninho lá do passado para dizer: você lembra que eu falei isso para você? Nossa, tanto tempo atrás eu já tinha dito essas coisas. E aí vem uma alegria no coração de saber que a palavra de Deus dá alegria completa à nossa alma. Estude a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz alegria nos conflitos da vida, porque a gente sabe onde está. Eu me lembro de uma situação que estava conversando com um senhor que estava vivendo um momento muito difícil da vida, questões familiares, decisões muito sérias para tomar, e ele estava meio perdido. E eu usei a seguinte ilustração para ele. Eu disse assim: olha, quando a gente está perdido, se a gente for um carro no meio da estrada, a gente só pode encostar no acostamento e tentar se achar. Se tiver uma neblina densa, eu posso tentar, mas se tiver muito densa, eu vou ter que encostar o carro e parar. Mas se eu tiver num trem e tiver uma neblina muito forte, o trem vai continuar exatamente na mesma jornada e vai manter o seu cronograma, simplesmente porque ele tem trilhos sobre ele. E quando a gente tem os valores da palavra de Deus inculcados na nossa mente e no nosso coração, não importa o momento que a gente está vivendo, a neblina que esteja sobre nós, nós temos alegria e segurança, porque nós estamos nos trilhos da vontade de Deus sobre a nossa vida. Então encha o seu coração com a palavra de Deus. E Jesus disse: isso é para a sua alegria, e alegria completa. Alegria completa.